Abertura do nosso 10º CPED, que é a Semana de Estudos do curso de Pedagogia. Estamos com a participação do professor o doutor Marcelo Naputano, da Universidade Federal de Roraima. Agradecemos ao professor Marcelo por aceitar nosso convite tão prontamente, em nome do Departamento de Pedagogia do campus de Irati. Antes de passar a palavra ao professor, iremos fazer uma breve apresentação do seu currículo, uma breve apresentação do professor Marcelo. O professor Marcelo possui graduação em História pela Universidade de São Paulo, a USP, graduação em Psicologia, bacharel, licenciatura e formação de psicólogo pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, mestrado e doutorado em Psicologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, com o período sanduíche na Itália, na Faculdade de Psicologia pela Universidade de Bolonha, Unibo, especialização na Itália em Educação Intercultural pela Universidade de Roma, Roma III, em Educação pela Universidade de Turim, a UNITO, e Mediação Intercultural e Familiar pelo Instituto Shinui de Bérgamo. Foi psicólogo no setor psicoeducativo em diversos contextos institucionais na Itália de 2013 a 2017. Atualmente é professor efetivo do curso de Psicologia da Universidade Federal de Roraima. Tem experiência na área de Psicologia Social e projetos psicoeducativos, atuando principalmente nos seguintes temas: construcionismo social, teoria sistêmica relacional, educação, imigração e plurilinguismo. Passo a palavra ao professor Marcelo e, na sequência, para suas reflexões e discussões acerca da temática proposta. E, ao final, abriremos a plateia para perguntas e comentários. Seja bem-vindo ao Unicentro, professor Marcelo. Bom, antes de mais nada, muito obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite, obrigado pela presença de todos vocês. E eu começo do meu estilo, quem me conhece, muito brincalhão. Vocês viram pelo meu currículo que eu não sou pouca porcaria, mas eu sou muita porcaria. Desculpem, mas eu gosto de quebrar o protocolo, né, para dar aquele ambiente necessário, fundamental para uma palestra que fala de educação, né? E que vai falar em modo particular de relação. Já começo de mau humor, né? Por que de mau humor? Porque essa distância, para quem vai falar de relação e gosta da relação, é um pouco incômoda. Eu gostaria muito mais, todo mundo aqui perto, tal, tudo mais. Então, eu gostaria de falar um pouco hoje para os caros colegas, né, sobre valorização docente a partir das relações entre professores e alunos. E vou passar alguns slides, vou ler algumas coisas, algumas referências muito difíceis de engolir, vou falar algumas coisas muito difíceis de mandar para baixo, né? Então, eu queria dar aos caros colegas o direito necessário a quando quiserem, em qualquer momento, de me interromperem e perguntarem o que quiserem, ok? Então, em vez de quebrando um outro protocolo, que é aquele eu falo, vocês depois fazem perguntas, né, vocês podem me fazer as perguntas conforme eu for falando, que eu acho que fica um diálogo mais interessante, se vocês, claro, concordarem com isso, né? Bom, então, eita temática difícil, escrevi lá no meu slide, né, valorização docente. Eu escrevi, difícil, complexo, cheio de insídias, de possibilidades de tocar sensibilidades. Por quê? Sensibilidades de docentes e discentes. Eita nós, o povo difícil. Eu sou professor, então eu posso me autocriticar sem nenhum problema, não estou criticando o outro. A nossa matéria é uma matéria de pessoas de uma sensibilidade muitas vezes elevada. Falar com professores e estudantes que serão professores não sempre é fácil. Esse tema tem sido frequentemente discutido em duas perspectivas, né? E eu fico contente que, em algum modo, esse evento, essas duas perspectivas estejam presentes. Aproveito para parabenizar a representante dos alunos, que foi maravilhosa, perfeita, porque ela citou exatamente essas duas coisas, né?
fazendo menção seja uma dimensão política, que é a dimensão relacional, que são parte de uma mesma moeda, né? Ou o seu externo macro, entendido como as políticas públicas para a educação, as suas instituições, é relatado, ou ainda o seu interno micro, entendido como os eventos relacionais que ocorrem entre os protagonistas educativos nas diversas instituições educacionais, né? Ou se fala de dentro, ou se fala de fora. E aí começa uma certa animosidade, uma certa briga, né? Entre quem se focaliza mais no externo e quem se focaliza mais no interno. O problema é que em qualquer uma dessas vias eu arrisco ser mal interpretado, e esse é o meu medo hoje aqui. Por quê? Porque eu vou falar da relação docente-discente, né? Se decido falar da valorização docente, sob o ponto de vista político-institucional, e essa é a minha dificuldade, eu posso ser acusado de politiqueiro, de fazer um blá blá blá, instrumentalizando a educação. Se me focalizo na política, vão dizer, olha lá, esse blá 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 de sempre, né? É sempre tudo né, um evento de comício e tal. E se eu decido falar da valorização docente sobre o ponto de vista das relações sociais humanas, às quais essa condição que eu chamo profissional existencial nos remete, posso ser acusado de pessoa que só enxerga o próprio umbigo, né? Que não vê as questões importantes, realmente importantes, que são do macro e não do micro, não aquele de ondas, né? Micro-ondas, mas das aulinhas do day by day, né? Pô, esse cara só pensa nas aulas, só pensa na relação professor-aluno, não pensa em política. Bom, eu gosto muito de lembrar, e aqui eu faço uma referência que é muito utilizada atualmente, tanto no curso de pedagogia, quanto no curso de psicologia, nas ciências sociais, porque se trata de um autor brilhante do século passado, que é Michel Foucault, né? Onde, num seu célebre texto, Microfísica do Poder, ele vai falar de uma ação política que parte das ações de base. Vocês entendem onde eu quero chegar? Ou seja, ele não faz essa dicotomia. Né? Ele fala de ação política, sim, mas que pode partir, por exemplo, da própria sala de aula. Ação política é também a sala de aula. Né? Lembrando que a relação pedagógica é também ação política. A questão, em minha opinião, é que não se trata de duas possibilidades de se observar a valorização da profissão docente que não como coisas opostas, mas se trata de duas questões complementares. Não se trata de uma coisa ou outra, se trata de uma coisa e outra. E qualquer discurso que possa eliminar uma dessas duas condições, eu acho que acaba sendo um discurso difícil de manter. Desse modo, eu gostaria de dizer o porquê da minha escolha em discorrer sobre a valorização docente a partir das relações entre professores e alunos. Né? O meu discurso é realizado no enfoque da valorização docente a partir dessas relações, não porque eu não tenha um engajamento político, pois eu sou politicamente muito ativo. E acredito, simplesmente porque eu acredito que a sala de aula ainda é uma das nossas maiores forças institucionais e que não pode ser menosprezada. Se fala muito do macro e a relação de sala de aula me parece, às vezes, que está ficando secundária. Eu ainda acredito na possível relação entre docente e discente como uma relação de força. Inclusive, lamento que normalmente tenho visto por aí discursos de docentes e discentes como se estivessem em lados opostos, em conflito de guerra, né? Em barcas diferentes, e não estão. A educação é feita de docentes e discentes. Escolhi as relações porque, em minha vivência, é o tema de maior complexidade na atualidade no que diz respeito ao dia a dia das instituições educativas e escolares, pois mesmo nos países onde encontramos um grande investimento, valorização econômico-social da profissão docente, como, por exemplo, na Alemanha, na Suíça, na Itália, onde eu trabalhei como psicólogo por mais de 10 anos, na Inglaterra, em outros países, as relações entre professores e alunos estão na primeira linha das discussões várias. Mesmo em países onde existe a valorização dessa profissão, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista da relação pedagógica, as questões estão aí, né? Elas precisam ser aprofundadas também.
Quer dizer, a pedagogia ela não vem pensada, ou a psicologia, a sociologia, elas não vêm pensadas só em momentos de crise, também em momentos de dificuldade, mas também em momentos de virtude, né? Bom, eu trabalhei no norte da Itália durante muito tempo, em algumas escolas, numa região muito rica, que é Emília-Romagna. Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de conhecer. É uma região privilegiada da Itália pela sua riqueza. E pela sua riqueza, em modo particular, do ponto de vista psicoeducativo, porque são as melhores instituições escolares daquele país. Estão todas nesta região da Itália, né? Então, eles têm melhores salários, têm melhores estruturas físicas, os professores têm uma formação sólida nos anos, têm cultura, mas, ao mesmo tempo, lá eles ainda enfrentam dificuldades, conflitos de violência muito elevada, por exemplo, onde coloca em foco a questão da valorização docente necessária a partir da relação professores e alunos. Tudo bem aqui, gente? Está cansativo? Não? Tudo em ordem? Estou falando, meu italianês está sendo compreendido, meu portugaliano, vocês têm uma declinação aqui, assim, eu já não sei o que eu sou, né, porque sou de São Paulo, mas morei muito tempo fora do Brasil, e hoje eu estou em Roraima, então vocês podem imaginar a confusão mental que eu posso ter na minha existência, né? Então, tá bom. Meu intento dessa noite é trazer algumas reflexões do ponto de vista sistêmico-relacional e da teoria do socioconstrucionismo, sobre esta relação professor-aluno-aluna, como algo que acredito fundamentalmente para a nossa valorização na profissão docente, né? A minha escolha dessas duas teorias podem ser resumidas numa frase de Einstein, que eu adoro, pela ironia que ela demonstra, né? É muito divertida. Ele diz o seguinte: a teoria é quando tudo se sabe e nada funciona. A prática é quando tudo funciona e ninguém sabe o porquê. Nós, educadores, psicólogos, conseguimos colocar juntos teorias e práticas, né? E juntos agora, não tem nada que funcione e ninguém sabe por quê. É uma brincadeira que eu faço com essas duas teorias. Por quê? Porque, em modo irônico, essas duas teorias, a teoria sistêmica e o construcionismo social, eles utilizam como virtude a própria incompletude das teorias. Né? O próprio fato de serem teorias relacionais abertas, em processo. Né? Então, eu não vim trazer, em algum modo, algo fechado. Vim trazer realmente uma abertura de um discurso, através de algumas considerações de sala de aula, dessa relação professor-aluno. Né? Meu intento é de realizar, em boa companhia, a companhia de vocês, né? Reflexões de um discurso que será evidentemente incompleto. Então, olha, totalmente criticável, totalmente possível de complementações da plateia, do público, dos colegas, né? E não vim aqui trazer nenhuma verdade, vim trazer uma leitura em base a essas duas considerações teóricas, né? E o que é mais importante ainda, nenhuma resposta à solução, nem sindical, nem pedagógica, à questão da valorização docente. Vim abrir o discurso sobre esses duas possibilidades. Como bem ensina Edgar Morin, há problemas complexos, considerações complexas, e há problemas simples, considerações simples. Então, hoje, por tratar de uma situação, de uma consideração da ordem da complexidade, não esperem simplificação, porque eu não vou simplificar. Vou tentar complicar o máximo possível. Então, vamos lá, algumas reflexões. A primeira reflexão, que me parece uma afirmação evidente, é que falar de educação, de uma relação educativa, não é ter uma relação educativa. Parece uma imbecilidade, né, fazer uma afirmação dessa. Parece uma frase muito simples. Falar em educação não é fazer educação. Parece simples, mas simples não é. Né? Ou seja, ter uma relação educativa não é sinônimo de ter conhecimento ou saber analisar aspectos educativos de base em N teorias. Aliás, falar de algo não é sinônimo de algo, não só no que diz respeito à educação. Eu posso falar de amizade sem nunca ser amigo. Eu posso falar de amor sem jamais amar. E assim vai, por outras vias de tantas outras coisas, entre a afirmação de algo e fazer aquele algo que foi afirmado. A relação educativa, ela quebra isso. Ela quebra isso porque é uma experiência humana que ocorre entre as pessoas e ela pressupõe interpessoalidade profunda de seus protagonistas.
Professores e alunos entram nessa relação. Não dá para falar, né, sobre. Você vive, mesmo que você fale sobre nesta relação, você é convidado a participar dela. Né? Envolve nossas histórias, nossos conhecimentos e emoções e um percurso docente e percurso discente. Todos somos constituídos de relações. Não há ninguém aqui que não seja constituído do aspecto relacional. Né? A relação educativa, antes de educativa ou não, é uma relação humana. Aliás, como declarado no axioma sistêmico de Gregory Bateson, no slide que eu coloquei lá no início, né? É a matéria da qual nós todos somos feitos. Nós, seres humanos, somos feitos de relações. Tudo bem, gente? Tranquilos? Está interessante? Não? Posso ir embora para casa? Posso continuar? Não? Então vou continuar. Enquanto as carinhas me dizem tudo bem, eu continuo. Depois, se não, eu levanto e vou embora. Vamos lá. Ou seja, a nossa prática profissional se define... Deixa eu ver se eu não pulei aqui. Eu acho uma... Não. Ok. Eu gosto de dizer que a nossa prática profissional, por ser uma prática relacional, ela se define muito melhor como uma prática existencial do que uma atividade técnico-racional. Mas eu explico. A técnica não é um saber teórico, senão a organização das correções em um âmbito explicativo e da racionalidade que procura alcançar o máximo dos resultados com menores esforços possíveis, ou seja, é o contrário da relação. Eu não posso achar que porque eu tenho uma técnica em dar aula, ou que eu sou conhecedor de técnicas, que eu estou dando boas aulas. Mas por que eu falo isso? Eu vou dizer coisas que acontecem no meu dia a dia, quando eu sou chamado a fazer formação docente, formação de professores. A educação, sem dúvida nenhuma, se transformou em um ambiente técnico. E, a exemplo disso, quando eu vou fazer algum curso de formação para os nossos colegas professores, a primeira demanda, solicitação que eu tenho é como é que eu vou ensinar os professores a eles resolverem problemas, conflitos. Né? Vocês entendem a demanda qual que é? Me diz aí a fórmula do bolo, né? A receita de bolo. Como é que eu posso resolver esses conflitos aqui? É da ordem da técnica. Quando eu digo, olha, eu tenho dificuldade em trabalhar desse jeito, aí começa Bom, eu quase sempre respondo com uma pergunta dizendo a essas solicitações. Bom, eu tenho para vocês, professores, né, uma notícia positiva e uma outra notícia que é negativa. Qual vocês querem ouvir primeiro? E eu vou fazer aqui a pergunta para vocês, da negativa e da positiva. Qual que eu posso contar primeiro para vocês como notícia? Qual que vocês gostariam de ouvir primeiro? Por gentileza, democraticamente, a negativa, levanta a mão. A positiva ganhou a negativa. Eu não sei por quê, porque raios, a existência adora o lado negativo. Por quê? Por que vocês acham que acontece isso? Para compensar depois? Olha, eu poderia também argumentar assim, olha, manda o chumbo logo, porque depois eu quero a positiva para mim. Então, é isso, né? Então, tá bom, né? Essa é a brincadeira que eu faço com esses colegas que me fazem essa demanda. Me dá a receita de bolo aí. Eu falo, olha, eu tenho uma notícia positiva e uma negativa. Vamos lá. A notícia negativa é que não tenho nenhuma solução educativa para vocês. Zero. Nada próprio. Aí o humor dos meus caros colegas muda totalmente na escola, né? Eles já me olham feio e dizem assim, mas que raio você veio fazer aqui como proposição de formação docente se você não vai nos dar a regra do bolo, a receita do bolo, né? Eu falo, então, tem a notícia positiva. Né? Se a negativa é que eu não tenho a receita de bolo, eu não tenho a resposta que vocês precisam para a solução educativa, a notícia positiva é que tem muita coisa a fazer para a educação. Tem bilhões de coisas a fazer. Né? Por um simples motivo, só que tem uma questão que eu tenho que enfatizar para vocês. Tem muita coisa a fazer, eu vou propor bilhões dessas coisas que podem ser feitas, isso eu estou falando como se eu estivesse na escola, mas infelizmente eu não vou poder propor soluções, porque a relação educativa não é da ordem da solução técnica, é da ordem da vivência. Eu poderia ir embora já para casa, né? Eu acho. Porque se isso entrasse na nossa cabeça como prática educativa, eu acho que muita coisa mudaria. Querer solucionar o Joãozinho, a Maria, a sala, se ainda está na ordem da solução,
ou da vivência? Eu não sei, mas nas minhas vivências relacionais, elas fazem isso aqui, ó. A ordem da escola, da pedagogia, a ordem da psicopedagogia, das nossas ações e das teorias é essa, é da vivência. Não estamos para solucionar como se fosse uma doença. Me dá o remédio aí para resolver. Não, é para vivenciar. Essa é a boa notícia. Tem muita coisa boa para vivenciar na área da educação, a partir da relação da valorização do docente, a partir da relação professor e aluno, né? Não soluciono minhas relações educativas, eu as vivo. Não quero solução para nada. Não sei se vocês lembram daquela poesia que o Abu Janra faz uma declamação belíssima na internet, dizendo, olha, a única solução é morrer. Não me venham com soluções definitivas. Vocês conhecem? Né? Basta, não quero teorias completas. Tal. Não, deixem em paz, deixem viver. Né? Certamente que temos muito o que fazer, também de prático, mas que não pode ser confundido como técnico. A prática não é técnica. A prática, ela pressupõe abertura, erro, acerto, refazer relação. A técnica tem a presunção de ser uma solução do tipo botão de apertar. Né? Não confundir essas duas palavras é muito interessante. Né? Pois mesmo fazer que funcione no âmbito educativo não é uma técnica a ser aplicada, é sim um modo a ser colocado em relação. Eu vou dar um exemplo. Né? Um exemplo que pode ser muito esclarecedor de fato de que não se trata de uma técnica, mesmo quando aplico algo prático, é a questão muito aplicada em todas as escolas por aí do Brasil. Acho que toda professora, todo professor aprendeu essa questão de fazer o cartaz com as regras. Quem aqui nunca fez em sala de aula o seu cartaz com as regras, com os meninos, com as meninas? Tem alguém aqui? Todo mundo já fez, né? Foi lá e fez, porque falam para a gente, olha, construir as regras junto com o grupo é uma boa técnica. Sem dúvida que é. É, sem dúvida, uma boa técnica, né? Só que o início à aula, entusiasta na construção do cartaz com as regras, né? Entusiasmo que dura pouco, pois, numa grande parte das vezes, serve somente para pegar pó. Ou como elemento de tristeza, porque ninguém segue o cartaz. Ao longo da relação, ao longo do ano, o cartaz fica abandonado, o professora, muito tristes, né, por aquilo que eles construíram com tanto orgulho, começam a usar aquele cartaz como elemento de, nossa, vocês não estão seguindo o que nós tratamos, e fica triste, deprimido, não toma Ritalina, sei lá, e vai por outras vias, né? Eu não estou julgando essa prática, e sim colocando em evidência que quando funciona, e essa prática funciona muitas vezes, é porque por meio desta se constitui uma relação da discussão das regras contínua. Quando a pessoa que aplica esta técnica a aplica em modo relacional, porque é a pessoa que faz a diferença, aí ela funciona. Não é a técnica, é a pessoa. Tudo bem, gente? Tranquilo? Tá interessante? Tá bom. Então, vamos lá. Não é a negação da necessidade das teorias ou das técnicas, mas sim a constatação que antes de mais nada, a educação é uma relação, não é uma técnica a ser aplicada. Eu estou construindo com vocês essa ideia do que é a relação, né? Não simplesmente dizendo, é a relação, mas estou falando exemplo, estou dando exemplo e falando de questões que vão construindo no nosso diálogo, no nosso discurso, o que eu entendo por relação. Um outro exemplo muito pragmático disto é o fato de que alguns professores, independentemente das suas técnicas revolucionárias ou reacionárias que sejam, têm indistintamente maiores resultados educativos, porque entram em relação com seus alunos, e quando dizem que gostam dele, gostam mesmo. Eu já conheci muitas professorinhas, professorinhos, né, rígidos, o que seria politicamente não correto, né, tecnicamente errado. Mas eles têm, na presença deles, um afeto tão verdadeiro, tão real, e eu não estou defendendo ser rígido. Estou enfatizando novamente o exemplo que a técnica não vai além, não substitui a pessoa. A pessoa é mais importante. Às vezes, a técnica errada, utilizada pela pessoa certa, dá certo. Vocês já viram isso ou não? Todo mundo já viu isso?
Às vezes a pessoa com a técnica correta não consegue fazer, porque existencialmente ela não está lá, não é ela, não é isso. Não entrou dentro. Os alunos, em particular, as crianças, sentem na pele a essa questão quando um professor diz, eu gosto de vocês. Isso é muito claro. Quem já foi professor de escola infantil, você vê na cara da criançada. Por isso que eu repito, não dá para ensinar a um grupo de professores, olha, diga aos seus alunos que vocês gostam deles. Aí chega o professor, a professora de manhã, eu gosto de vocês. Né? Eu adoro vocês. Poderia matar 5, né? Então, não adianta. Eu acho que ficou bem esclarecido. Né? A relação vem antes de tudo, antes da técnica. A necessidade da construção de uma relação educativa. Um dos axiomas sistêmicos é relacionado à pessoa e diz: se a persona equívoca utilizza il mezzo corretto, lo atuerà in modo sbagliato. Eu não resisti. Eu tinha que falar um pouco de italiano. É muito chique, é muito legal. Então, mas eu vou traduzir, né? Vocês vão me xingar só pela metade. Se a pessoa errada, né, utiliza os meios corretos, ela vai atuar em modo errado. Não são os meios, são as pessoas. Ok. Mudando de assunto, as relações educativas como relação humana devem ser reais e não ideais. Certo que idealizar faz parte da nossa constituição humana. Então, o primeiro dia de escola, na universidade, quem é que não idealizou uma relação? Não só educativa, as relações humanas são idealizadas, o matrimônio, o namorado, a namorada, tal. A idealização faz parte do ser humano. Contudo, se nós permanecemos na idealização dessas relações, pode ser um problema. Estou falando bobagem, gente? Eu só vou sempre perguntar isso. Acho que não, né? Isso é de fundamental importância prática para nós. Por quê? Porque professores e alunos que muito frequentemente trabalham com a idealização da relação educativa, ou seja, a ideia que porque se trata de uma relação educativa, ela não deve ter conflitos, erram. A relação professor e aluno, ela é uma relação de conflito. E valorizar a profissão docente é começar a trabalhar dentro dessa relação de conflito. Vou explicar o porquê. Vou dizer o porquê. É normal que uma relação educativa afetiva do latim, que envolve todos os aspectos da vida psíquica, dos sentimentos, se caracterize por conflitos, por encontros e desencontros, concordâncias e discordâncias, e igualmente desajustes e acomodações para novos desajustes e acomodações. Né? Este fato é fundamental para qualificar em positivo a relação educativa entre professores e alunos. Por que eu estou falando disso? Porque uma das crises educacionais da contemporaneidade tem colocado em evidência muito forte exatamente o conflito entre professores e alunos, como o problema da educação. O problema de não conseguir, por exemplo, se relacionar com classe, para lá e para cá, professor com aluno, aluno com professor, como o problema. Calma, não me matem agora, ainda tem alguns slides aqui, depois vocês me matam. O conflito nessa relação não é da considerar somente, lamentavelmente inevitável, como nós consideramos. Fala assim, olha, eu tenho uma classe lá, mas eu brigo muito com eles, é lamentável, é triste. Porque são inerentes às relações humanas, mas é igualmente desejável. Me explico melhor. Lá onde não tem conflito, seria necessário que algum conflito existisse. Porque a ausência de conflito, ela pode significar ausência de relação. Não existe nenhum psicólogo, pedagogo que coloque uma relação humana à ausência de conflito. De qualquer ordem ela seja. Vocês estão entendendo o que eu estou colocando? Ela pode demonstrar, sim, a fragilidade desta docência, desta relação de docência. Há que ter conflitos. Os conflitos não são o problema é outro. Escapar ao conflito educativo, isto sim pode significar um ato de violência. Eu coloco aqui, porque quem interessar, tira foto, depois me pede o slide, né? Tem muitos italianismos no slide, mas eu passo o slide por e-mail, não tem problema nenhum, tá? Mas eu coloco lá e vou lendo, porque antes de tudo eu escrevo, né?
Eu lembro de um filme italiano, tem na internet, tem no Netflix, que ele é chamado Il Rosso e il Blu. Il Rosso e il Blu é um filme de agora, muito bonito, que retrata o ambiente escolar italiano da atualidade, muito parecido com o Brasil, cheio de conflitos em sala de aula, entre professores e alunos, né? Onde um professor um pouco mais velhinho, ele faz uma fala que é de uma dureza impressionante. Ele está se relacionando com um professor novo, e o professor novo tenta convencê-lo de entrar nessas relações de conflito, né? Ele, professor mais antigo, sabe o que ele diz? Assim, não por ser antigo, mas é porque é o jeitão dele. Ele fala assim, olha, eu, na realidade, em relação aos conflitos, eu serei muito mais perverso do que você pensa. Por quê? Ao invés de brigar com os meus alunos, como você quer, tal, tudo mais, eu vou ir ignorá-los, deixá-los burros. Ah, esse professor não tem conflito. Olha que bom professor. Né? Sinônimo de bom professor. Muitos bons professores, docentes, já fizeram essa escolha faz tempo. A minha escolha é, não me enche a paciência, eu não te encho a tua, permaneça ignorante e burro, não entramos em conflito. E tudo bem. Eu sou um bom professor, ninguém reclama de mim. Não tenho processo, não tenho... Então, tá bom. Reafirmando, o conflito não é sinônimo de violência. Não vamos confundir conflito com violência. Não estou defendendo pancadaria. Não estou defendendo tapos de lá para cá, etc. Não é isso que eu estou dizendo. Não estou falando de violência. Violência é a falência de conseguirmos trabalhar no e com o conflito. É diferente do conflito. O conflito é a crise relacional necessária. Quando o conflito não é trabalhado, aí sim ele se transforma em violência. Aliás, somos no Brasil uma sociedade de extrema violência, próprio pela incapacidade psicoafetiva de permanecermos no conflito sem desejarmos eliminar o outro. Logo desejamos a eliminação do outro simbólica ou real. Me explico melhor. O Brasil é muito violento por uma questão educativa. E valorizar a profissão docente a partir da relação de conflito serve muito ao nosso país. Porque a violência nacional, ela é muito, em parte, relacionada, estou falando, acho que todo mundo concorda, né? É diretamente relacionada à educação que não trabalha os conflitos, que joga para fora os conflitos da relação, que coloca uma ideologia relacional, sem pensar que trabalhar os conflitos produz um tipo de ser humano que sabe conviver nos conflitos sem desejar eliminar o outro, sem desejar matar o outro, por exemplo. A violência, nós estamos em um dos países mais violentos do planeta, onde a solução dos conflitos é violência. Faço um exemplo concreto dentro das relações educacionais brasileiras. Pelo amor do divino, eu falo com ironia, pelo amor do divino, qualquer semelhança é por acaso, né? Semelhança com esta universidade ou com a minha. Mas eu gosto sempre de dar um exemplo concreto para colocar em carne e osso o que é que nós estamos falando, né? Um chefe de departamento que recebe uma reclamação de um certo aluno sobre o comportamento de um determinado professor e que antes de qualquer orientação que conduza a uma possível relação das partes, mesmo que mediada, a questão é encaminhada de forma de reclame escrito. Vocês já viram isso? Nas instituições? Então, um professor entra em crise com um aluno entra em crise com o professor, esses alunos ou o aluno vão lá reclamar com a direção da faculdade ou a direção da escola tal. Primeira ação da direção é colocar sobre o aspecto judicial e não relacional. Obviamente que não estou defendendo comportamentos equívocos, né, em sala de aula, ou de abuso de poder, etc. Não é isso. Mas será que não existe a possibilidade, como pregressa anterior, a já mandar para o pau, para o judicial, uma mediação da relação na valorização de que o conflito é bom, é positivo? Todo mundo aprende com ele? Todo mundo muda a posição? Vocês querem um exemplo que não está aqui no slide? Eu não sei se eu coloquei aqui, eu acho que não. Me aconteceu nessa semana aqui, eu estava dando uma palestra lá na Universidade Federal de Roraima, o pessoal lá sempre me corrige, né? Eles falam assim, não é Roraima, porque eu sou de São Paulo, então eu falo Roraima.
E toda vez que eu falo Roraima, eles me falam Roraima. Aí a minha brincadeira é dizer assim, por que eu digo Roberto? Não, eles dão risada e falam, é Roraima porque a palavra é indígena. E eu estava lá, terminei a palestra e o aluno, ele quis entrar em conflito imediato, né? Eu falei, opa, ainda bem. Ele começou a falar dele, falando assim, eu não concordo com o que você falou aí, não. Aí eu não sei o que ele esperava. Muito provavelmente ele esperava a contraposição imediata, né, de alguém que entrasse em guerra com ele. Como eu gosto do conflito sem violência e curto um conflito, eu comecei dizendo, olha, o senhor não precisa concordar comigo, está ótimo o que o senhor está falando, só que o senhor também tem que ouvir o que eu estou dizendo. Vamos entrar nesse conflito? Porque eu estou escutando o que o senhor está falando, o senhor está escutando o que eu estou dizendo? Entrei na jugular, estabelecendo o conflito, para que eu aprendesse da relação e ele também. E o público, ao ver isso, clássico de palestra no Brasil e clássico de palestra em países que já aprenderam a trabalhar com conflito um pouco melhor do que nós. Vocês já viram palestra de várias pessoas falando no Brasil? Quando um fala uma coisa que o outro não concordou, aí a fala seguinte é falar assim, olha, caro colega, eu acho que o senhor não me compreendeu muito bem. Como se não existisse a possibilidade de falas distintas na contribuição da convivência, da diversidade, através do conflito estabelecido e necessário. Tá bom os exemplos, gente? Tá, né? Que doideira é essa? De chamar primeiro o chefe do departamento. Gente, vocês me controlem com horário, senão meia-noite eu estou aqui, hein? Tá? Por favor. Tá? Não seria normal, já que falamos de relação educativa, um encaminhamento educativo antes do encaminhamento sindical-judicial? A relação no Brasil virou sindical-judicial, antes de relacional. Que doideira! Que loucura! Eu quero brigar com os meus alunos. Quer dizer, e resolver a briga, e ficar amigo deles. Eu tenho alunos de 15 anos que me mandam um WhatsApp até hoje, e pessoas com quem eu briguei muito, e fico feliz por isso. O que eu ensino aos meus alunos quando aceito o reclame, sem antes de mais nada, tentar estar no conflito, vivenciar o conflito. O que eu ensino com o meu aluno quando eu falo, vamos lá na justiça, sem antes tentar a solução, tentar a mediação, tentar trabalhar a conflitualidade? Eu estou ensinando uma relação sindical, né? Necessária, sem dúvida, para questões de violência, não para questões de conflito. Tudo bem, gente? Não estou defendendo gente que é violenta, não. Né? Saber estar no conflito e encontrar uma solução mediada é o que penso ser a relação educativa. Relação educativa é isso. E isso valoriza a profissão docente. O docente que sabe estar no conflito, ele valoriza a sua profissão. O âmbito relacional deveria ser a instância maior de nosso setor da educação, pois o sindical é, em última análise, a neta declaração da falência das possibilidades relacionais. Quando eu vou para a justiça, gente, acabou a relação. Hein? Até em matrimônio, quando acaba. Foi para a justiça, quebra-pau. Ninguém mais fala com mais ninguém, não. Acabou o diálogo. Acabou a mediação. O problema é que antes de tratarmos os conflitos entre professores e alunos como questão relacional, estamos em direto à questão sindical. Essa é uma questão. Tá? Mudando o assunto, uma outra característica da relação. As relações humanas, a relação educativa, são relações ambivalentes. E saber trabalhar com ambivalência em sala de aula, dentro dessa relação, parece que valoriza o nosso fazer docência. Né? A ambivalência afetiva é a demonstração mais elevada da complexidade humana. O Joãozinho, a Maria, não podem ser de manhã até de noite coerentes. Vocês são? Vocês são coerentes de manhã até de noite? Eu não. Não sei vocês, né? Mas eu não tenho essa coerência semanal de todo dia estar do mesmo jeito, do mesmo modo, da mesma... Mas essa exigência da não ambivalência nós fazemos em relação aos nossos alunos, né? Somos seres capazes de amar e odiar ao mesmo tempo, de provarmos afeto e desilusões juntos. Entusiasmo e tristeza em um segundo de distância do outro.
Somos seres capazes de odiar e amar ao mesmo tempo. Não ódio e amor separado, até no mesmo segundo. De entrarmos em uma classe muito desmotivados, e porque um aluno nos disse bom dia, e que hoje ele gostou da aula, saímos profundamente amando sermos professores. Acontece com vocês? Você entra assim, ai, que saco. Naquele dia o teu aluno fala, professora, professor, gostei tanto do que o senhor falou. Você sai, nossa, escolhi a profissão correta. É sempre você, hein? Somos sempre nós, né? Essa ambivalência faz parte da existência humana e da relação educativa, da relação docente-discente. A constatação da ambivalência é necessária na relação educativa para evitar aquelas exigências de que todos, dentro da relação, sejam entusiastas, felizes, alegres em todo o tempo. Não é humano, não é possível, é uma pretensão docente equivocada. Porque o próprio docente não é alegre, entusiasta, feliz, contente o tempo inteiro. Não é humano, não é possível. Essa exigência de homogeneidade afetiva do grupo por todo o tempo é impraticável. Professores e alunos têm o direito à ambivalência, porque humanos somos. Esta ambivalência valoriza a nossa profissão. O problema que se coloca na relação é quando essa ambivalência é inexistente ou a sua ausência, ou seja, quando professores e alunos só amam ou só odeiam. Vocês veem quanto é um problema? Às vezes nós queremos eliminar a ambivalência até o momento que se demonstra o seu contrário. Né? Qual é o seu contrário? Quando eu só tenho ódio da parte de alguém, ou eu só tenho amor da parte de alguém que até incomoda, fala, pô, chega. Né? A ambivalência é necessária. Quanto tempo foi? Nossa, gente, eu falo, falta ou eu falei isso tudo? Caramba! Desculpa. Gosto muito da ideia da relação educativa, onde professores e alunos possam manifestar seus sentimentos daquele momento, mas não para ali permanecerem, e sim para entrar em relação e, a partir deles, de sentimentos, andarem em companhia, estar em companhia. Tem alguns erros ali. Sabe aquele negócio do professor que chega em sala de aula? Eu já fiz muitas vezes. Gente, como eu estou cansado hoje, estou desmotivado hoje. Falando com os alunos, bom dia, hoje eu estou cansadaço. Mas eu não digo isso para colocar, estou cansado, ponto. Estou cansado, vamos entrar em relação e construir algo juntos. É muito diferente. Quer dizer, a partir desta ambivalência, construir a relação. Uma outra questão que nós podemos considerar como reflexão é que o significado da relação educativa não é anterior à relação educativa mesma. Essa é uma demanda dos docentes, de nós docentes, muito frequente. Qual? De que os nossos alunos precisam saber onde eles estão e por que estão. Assim, meus alunos não sabem por que eles estão aqui na aula, tal. A constante exigência de uma educação que tenha um significado em sua essência e não em sua existência é um problema. Me explico melhor. A educação, gente, no dia a dia, na sala de aula, para os alunos e para nós mesmos, ela parte do nada. Ela não significa nada. Isso é algo em comum entre nós. Eu não estou dizendo que não existam teorias que digam que a educação tem valor. Tem bilhões delas, que vão dar N características da educação com valores determinados. Serve para socialização secundária, e são todas corretas. Eu estou colocando outra questão. Estou colocando que dentro da relação educativa, quando eu entro em sala de aula, o significado que vai ter aquela relação é para construir, não é priori, não é a priori, é a posteriori. Eu tenho procurado enfatizar que o significado da educação dentro da relação educativa não é algo pronto, dado. A priori, sim, algo a posteriori, pois esse significado é ser construído na relação. E como é que a gente pode fazer isso? Eu tenho trabalhado muito a ideia de chegar em sala de aula, no início dos meus cursos, perguntando aos meus alunos, na universidade, vocês sabem qual é o nosso significado para estarmos aqui juntos? Vocês sabem qual é o significado dessa matéria, dessa aula, dessa presença aqui? Aí eles começam a chutar um monte de coisa, né? Tem que falar assim, olha, eu estou aqui pelo diploma, muitos respondem hoje, eu estou aqui, eu quero diploma, não me enche a paciência, quero logo o diploma. Outros dizem para estudar, eu estou aqui para estudar, né?
Outros dizem que eu gosto de Maria, gosto de João, eu estou aqui porque eu gosto da mina, do Mino. Porque meus pais me obrigaram e começam a surgir vários significados. Para professores também os significados podem ser algo que vão além daqueles das teorias psicopedagógicas. O significado pode ser o salário, né? Basta, estou aqui pelo meu salário, que eu quero meu ganha-pão. Muitas vezes né? A minha consideração é que não existe não se existindo um significado a priori, eu coloco imediatamente no meu corpo e no corpo do meu aluno, como valorização da docência, a relação da construção de um significado. O meu convite a eles, cotidiano, aqui não há nenhum significado. Você me ajuda a construir esse significado? Vamos construir junto? Ela não tem um significado a priori. Do teu cansaço, das minhas questões sindicais, dos meus problemas com a profissão, vamos partir nessa relação, a partir dos textos e das reflexões, para construir esse significado. Gente, tem sido interessante. Tem sido bem interessante. Os significados são negociações coletivas. Isso é uma frase do Gregory Bateson. Dentro das relações concretas, são construções sociais. Eis porque nós brigamos tanto e precisamos brigar. Porque através das brigas, dos conflitos, nós construímos esses significados. Essas negociações se fazem através desses conflitos, através dessa vivência. Uma outra questão, a importância da experiência na relação educativa. E aqui eu conto para vocês uma coisa que me aconteceu na Itália, num curso de formação que eu fui dar para professores, né? Eu escrevo aqui, aiuto, porque aiuto quer dizer ajuda. Eu chego lá nessa escola, né, pública, escola média italiana, para dar esse curso de formação, porque eu tinha sido considerado como um educador milagroso lá. Eu pegava só menino muito complicado, agressivo, que batia em professor, que jogava a carteira para fora da sala de aula, tal. Trabalho de imigrante, claro, apesar de ser psicólogo na Itália, eles não me davam o filé, hein? Eles me davam o que restava. Me davam simplesmente os projetos que os italianos não queriam, que ninguém queria. E eu gostava, porque eu gosto da briga, né? Gosto da relação, então eu curtia. Então, como essa diretora me considerou meio milagroso, lá com os meninos que nós conseguimos entrar em relação e ter um projeto interessante, ela me convidou para fazer formação para os professores. Eu falei, aiuto, ajuda. Imagina vocês, eu chegando nessa escola, estrangeiro, para fazer formação a professores com mais de 20 anos de casa, né, 20 anos de escola. O olhar deles era claro. Você, o que você vai nos ensinar, né? Gente, eu começo a minha relação educativa com esses docentes, né, com esses professores, né, falando algo de uma importância fundamental para nós professores, né, que é a experiência que não se relaciona aos anos necessariamente. Então, eu começo com uma frase de Einstein e pergunto assim para esses professores, gente, vocês conhecem a teoria de Einstein? Vocês conhecem, gente? O que vocês conhecem da teoria de Einstein? Aquela principal, que está em todo o manual, tal. A teoria da relatividade, é isso? É isso ou não? Né? Conhecemos a teoria da relatividade. E o que diz essa teoria? Ela diz que o tempo é relativo e ele não é vivenciado em tempo cronos. Ele não é minuto, segundo, tal. Ele é tempo, prazer, relação com aquilo que eu estou fazendo. Por exemplo, se eu gosto de futebol, 3 horas de jogar futebol, elas não vão parecer 3 horas, elas vão parecer 15 minutos. Se eu odeio futebol, o seu contrário, esses 15 minutos vão parecer vão parecer 3 horas. Os professores já começaram a me olhar estranho quando ouviram eu declarar essa teoria. E logo em seguida eu falei, então, professores, eu sei que eu tenho que colocar aqui que a relação docente, ela não é de experiência a anos, ela é de experiência a experiência. Se eu tenho 30 anos de experiência docente, 30 anos de experiência como professor, mas, na verdade, eu tive 1 ano de experiência repetido por 30 anos, eu tenho 30 anos de experiência ou eu tenho 1 ano de experiência repetido por 30 anos? Foi muito confusa a minha frase? Mais ou menos? Ou não deu para entender? Eu não posso calcular a experiência educativa por ano, porque a vivência, a relação
É experiência, experiência. Você teve 30 anos de experiência? Você tem 30 anos de experiência docência? Acho que isso valoriza muito a nossa profissão. Quer dizer, a cada ano buscar experiência cotidiana, todo o tempo. Eu gostaria que o ano seguinte não fosse igual a este ano aqui, porque senão eu estou patinando, chamando de experiência algo que experiência não é. Então, vocês gostam de Simon Garfunkel? Vocês conhecem Simon Garfunkel? A cara dos italianos e o ambiente foi The Sound of Silence. Ficou um silêncio total na sala de aula. Mas a partir dali começamos a colaborar. Eles falaram, opa, esse moço veio para brigar. E como o italiano também gosta de brigar, foi uma boa briga. Ficamos amigos, né? Assim. Mas logo depois se criou uma sinergia de trabalho, que eu estava falando com eles, onde nós pudemos dialogar sobre isso, sobre a necessidade de construir essas experiências. Deixa eu resumir um pouquinho aqui, senão não vou conseguir. Na relação educativa, interpretar nem sempre é compreender. E isso psicopedagogos, psicólogos e pedagogos nas escolas são tremendos, são terríveis. Achando que estão valorizando a profissão docente, né? Nós temos o hábito mental construído dentro de um parâmetro linear, temporal, de presente, passado e futuro, de que para compreendermos necessitamos necessariamente interpretar o outro o tempo inteiro. Então eu entro na relação não para ter relação com o outro, mas para fazer um diagnóstico do outro, em modo particular em relação docente e discente. Eu estou ali, doido para fazer o diagnóstico do cara, do mino, da mina. A hermenêutica como essência da compreensão das coisas. Quero interpretar. Precisamos de uma mentalidade que possa ir para além da ideia do diagnóstico nas escolas, né? Na educação e nas escolas. Além do diagnóstico, a interpretação pode ser, inclusive, algo que nos tira da relação. Eu interpreto e já dou o diagnóstico não porque eu quero aproximação, mas porque eu quero distância. Eu interpreto para dizer o que eu não posso fazer, não para projetar o que eu posso fazer. Eu interpreto normalmente para dar as impossibilidades, para dizer, olha esse cara aí. E aí começa, né? Puxa vida, você não conhece a família desse menino, dessa menina. A mãe, o pai, o tio, né? É mesmo? Aqui temos um público de docentes e discentes, né? Provavelmente futuros docentes também. Quem de nós pode dizer que tem uma família que é em ordem e que por isso é em ordem? Alguém aqui tem essa linearidade? Por que exigimos então essa linearidade dos outros? Nessa hermenêutica, nesse diagnóstico absurdo, não é interessante para a nossa valorização docente. Isso não nos deixa mais fortes. Isso fragiliza a nossa possibilidade de entrar em empatia em relação com o outro. Quer dizer, interpretar não é entender imediatamente. Não é sinônimo. Filho de peixe, peixinho é? Vocês acham mesmo? Eu não sei, eu não quero que vocês contem a história da família de vocês, mas eu arrisco dizer que não. Ixi. Talvez no mundo animal, sim, mas no planeta dos seres humanos, não é matemática. Cansei de ver filho de peixe que se transformou em gato, viu? Acho que vocês também, né? Certamente que não estou subtraindo o bom valor de uma boa educação familiar e etc., de relações em família. Eu só estou afirmando, para o desespero de muitos pais, né, de que o resultado não é matemático, que é fundamental oferecermos uma boa educação, sim, mas que isso não é garantia imediata. Não é garantia imediata para os pais e os professores, nós, docentes, não temos o direito de fazer essa interpretação imediata, linear. Não é o nosso direito. Isso nos oferece um subsídio para compreendermos a máxima sistemática que afirma que nas relações educativas o problema é o problema, ou seja, o problema não é nem a pessoa e nem está na pessoa, o problema é o problema. Vamos explicar um pouquinho sobre isso. Quando eu falo que o problema é o problema, se Antônio manifesta má educação em sala de aula, eu não vou fazer o diagnóstico dele dizendo, Antônio, você todo dia é mal educado, porque tua mãe, porque teu pai. Falou, Antônio, senta e não enche a paciência.
O problema é o problema. Ele está em pé e precisa sentar para que eu continue. Antônio, por gentileza, sente-se. Eu não preciso fazer o diagnóstico para entrar em relação com ele. Vamos lá. Na relação educativa, uma ação precisa responder a uma... Gente, estou terminando, uma das poucas coisas. Na relação educativa, a uma ação preciso responder com uma ação e não com uma reação. Isso valoriza a nossa profissão, a partir da sala de aula. O que eu quero dizer com isso? No parâmetro linear, a cada ação corresponde uma reação, e nós somos habituados a raciocinar assim, que provoca uma nova ação e via, e assim por diante. É um cão que se morde o rabo. Na relação educativa, seria interessante aprendermos a cada ação, termos uma nova ação e não uma reação. Porque quando eu tenho a reação à ação altrui, eu estou, na verdade, fazendo, reproduzindo a ação dele. Eu estou nas cordas do outro. Quando eu respondo com as minhas de cordas, eu posso abrir uma fissura relacional e aí sim, ali sim trabalhar em modo interessante as crises educativas entre docente e discente. Eu vou dar um exemplo que eu já dei para um grupo de pessoas que foram me ver lá em Prudentópolis, né, que eu gosto desse exemplo, porque ele é muito emblemático, de uma menina chamada Júlia, que na Itália, que mandava todos os professores a fanculo. Preciso traduzir o que é fanculo? Não, né? Acho que não, né? Então, os professores chegavam em sala de aula e perguntavam, Júlia, você pode pegar o caderno? Ela simplesmente nem falava bom dia, nem em modo mal educado, nem gritava nada, ela dizia, fanculo. Júlia, faz fanculo. E me chamaram para trabalhar com a Júlia. Bom, eu pensei em casa, o que vai acontecer? Eu vou chegar lá, a Júlia já trabalhou com vários educadores, ela vai me mandar para aquele lugar também, vai dizer fanculo. Não tem diferença em relação aos outros. O que eu preciso fazer que possa ser uma fissura narrativa, que possa ser da ordem da ação, e não ação e reação, que possa fazer com que a Júlia reaja em modo diferente. Vocês estão entendendo o que eu estou colocando? Enquanto os educadores reagiram à ação da Júlia dizendo, isto não se faz, o que você está fazendo? Eles estão nas cordas dela. Enquanto foi feito isso, a Júlia mandou todo mundo a fanculo. Cheguei lá para conversar com a Júlia na biblioteca da escola, pego uma cadeira, ao invés de colocar a cadeira frontal, que é da cultura italiana, de muita formalidade, coloco a cadeira lateral, respeitando uma distância para que ela não se sentisse acuada, deixando uma certa distância. Digo, bom dia, Júlia, você quer um café? Nas escolas italianas tem maquininha de café, com moedinha para os alunos tirarem. Ela assustou com aquilo, e naquele susto que ela teve, eu já vi uma coisa muito interessante, que a Júlia estava com o fanculo na ponta da língua e engoliu ele. Ela estava ali, fanculo, mandou para dentro, pelo corte narrativo, pela questão de eu chegar com uma outra ação, não aquilo que ela esperava. Sento do lado dela e digo, olha, Júlia, parabéns. Quero te dar os parabéns, porque para mandar fanculo 300 professores tem que ser muito forte. Nossa, o que você está fazendo, Marcelo? Que loucura é essa? Isso é politicamente errado. Eu não falei a Júlia, parabéns e acabou. Falei, Júlia, parabéns, mas eu não preciso dizer a você que isso é errado, porque eu sei que você sabe. Resposta da Júlia, sim, eu sei que é errado. Eita vida! A aliança com ela sobre o sentimento, etc., na ação e não ação-reação. Pergunto, posso trabalhar com você, Júlia, que você está em dificuldade? Pode. Simplesmente pela questão do fato de um corte narrativo, de responder a uma ação, não com a reação, mas com uma outra ação. Na relação educativa, que me define como professor, ensino e aprendizagem, isso aqui tem algum tempo ainda? Tem, tá. Na relação, posso continuar, gente? É a última coisa. Mas assim, eu digo para vocês, eu tenho uma amiga que sempre fala, Marcelo, quando você fala é a última coisa, tem mais 10. Não, mas essa é a última mesmo. Assim, toda vez eu falo, é a última coisa, mais 5. Não, essa aqui é a última, prometo para vocês. Na relação educativa, o que me define como professor é o ensino ou a aprendizagem? Qual é a nossa identidade?
Professores, o que nos valoriza na profissão? É o ensino-aprendizagem. Todo mundo está habituado a pensar que é o ensino, porque professor ensina, aluno aprende. Não é isso? Então, eu gostaria de tratar um pouquinho essa questão muito difícil. E aqui, normalmente, alguém me lança uma pedra. Porque o que define a nossa profissão docente em relação ao discente não é só o ensino, mas é a aprendizagem como responsabilidade docente. Espera aí, guarda a pedrinha aí, vou explicar, guarda a pedra. Tem um autor chamado Thomas Gordon, que eu gosto muito, que ele diz assim, olha, a condição de base docente é saber a sua disciplina. Ensinar é condição de base do docente. Não é identidade docente. Quem não tem condição de ensinar a disciplina a qual se propõe, não pode dar aula. A função dele não é essa. O que define ele como professor é a aprendizagem, do ponto de vista relacional. Por quê? Não estou dizendo que ele é responsável pelo estudo do aluno. Eu estou dizendo que ele é responsável a pensar que a aprendizagem, ela parte da onde? Do ponto de vista que ele vai ter que olhar para o aluno dele e partir com o aluno dele do ponto de vista que o aluno parte. Eu não posso indistintamente ensinar todo mundo do mesmo modo, achando que as pessoas são iguais. Quando eu tenho relação com o discente, eu enxergo o discente com quem eu estou trabalhando. É isso que eu estou chamando de se responsabilizar da aprendizagem. Não é que ele vai estudar pelo aluno, mas ele vai se relacionar com o aluno, enxergando o aluno nas suas condições. Se ele não enxerga o aluno, não tem relação. Por isso que esse autor coloca ensino e aprendizagem. A necessidade do docente, a partir de uma perspectiva de valorizar a sua profissão, de enxergar com quem ele está trabalhando para construir uma relação. Enfim, a relação educativa é ver o outro e trabalhar com ele de acordo com as suas possibilidades. Vou dar um exemplo para vocês. Eu dou aula de língua italiana na Universidade Federal num projeto de ensino psicoafetivo. Não tem distinção de nível, não tem distinção de idade e não tem distinção de ser analfabeto, ou não tem distinção de nada. Exatamente para me obrigar a relação educativa a partir do ponto de vista de cada aluno. Essa é uma experiência maluca? Não, essa é uma experiência que já está colaudada, que já foi feita faz algum tempo, pelo professor José Pacheco ali em Portugal. Tirar a seriação, tirar a questão do conhecimento do outro como base para que eu possa trabalhar com ele. Né? Eu trabalho com todo mundo indistintamente. Outro projeto que tenho, que trabalho com os venezuelanos, dando aula, fazendo mediação de português e espanhol, numa situação de aprendizagem cooperativa, onde também não há distinção nem de pessoas letradas e analfabetas, aprendendo português falado. Gente, funciona e é interessantíssimo, desde que o mediador, professor, educador, consiga enxergar o outro e partir e trabalhar a partir da relação daquilo que o outro apresenta. Eu falei dessas questões aqui, eu quero agradecer a paciência, a atenção que eu vi que foi, agradeço imensamente a atenção de todos os colegas, né? E vou me colocar também à disposição para questões, tá bom? Aqui tem um pequeno resumo, vou deixar ali, porque se alguém quiser lembrar do que gostaria de perguntar, está ali, e podemos dialogar um pouco. Muito obrigado.